Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom dia! Tudo bem com vocês, turma? Aqui quem fala é o professor Fábio, da disciplina de Educação Física. Estou aqui com vocês mais uma vez para darmos inícios a outro conteúdo, de estudo do nosso terceiro bimestre. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, hoje iremos trabalhar a ética na prática esportiva de futsal. Ok, pessoal? Ah, professor, o que é ética? O que tem a ver a ética com a prática do futsal? Então, turminha, hoje nós iremos entender um pouco sobre a ética dentro da modalidade esportiva de futsal, não somente na modalidade de futsal, mas na modalidade de futebol, na modalidade de voleibol, basquetebol e etc. Ok, turma? Toda modalidade esportiva, todo esporte de caráter competitivo, ou de caráter recreativo, ou também de caráter internacional de disputa, como nas Olimpíadas, pessoal? Todo esporte nós devemos ter consciência, consciência de jogarmos de forma correta. Ah, professor, isso quer dizer que eu não sei jogar bola? Quer dizer que eu tenho que aprender a jogar também outros esportes? Não é isso que estou tentando dizer para vocês, tá, pessoal? Nós devemos ter atitude devemos ter consciência do que é o certo e do que é errado. Devemos ter postura, pessoal? Devemos ter ética, tá bom, pessoal? De forma que nós represente, a modalidade do esporte, nós podemos praticá-la de forma justa, tá bom? Sem mais intenções, com caráter consciente de sempre jogar de forma honesta, limpa, pessoal? Ok? Respeitando as regras, respeitando os colegas, respeitando os limites, Tudo bem? Então, é isso que iremos trabalhar hoje, tá bom? Dentro do esporte futsal, ok? O que é correto, qual postura que eu devo adotar, que de forma seja aceitável, que seja de forma correta para ser um praticante de uma modalidade esportiva ou apenas um praticante de modalidade esportiva com forma de recreação e lazer. Ou seja, pessoal, é o respeito, dentro do esporte consigo mesmo e com todos os participantes, ok? Vamos lá? Então, pessoal, ética e moral no futsal. Enquanto a moral corresponde ao conjunto de valores, pessoal, e regras que norteiam o nosso comportamento nas relações sociais, a ética diz respeito à reflexão sobre os diversos atos praticados na coletividade e sua relação com o bem comum. Vamos lá, pessoal, nós vamos falar um pouco da moral, O que é moral, O que é ética, ok? O que são valores, o que são regras, ok? Tudo bem? Vamos lá? Então eu vou começar com os valores, pessoal? Valores, pessoal, são um conjunto de características de uma determinada pessoa, Cada pessoa tem o seu valor, com certeza, ok? Então, isso é um conjunto caracterizado por você, Por você, pessoa, aonde, é uma organização que determina uma forma como estáis se comportam e interage com outros indivíduos e com o meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Você tem uma organização, você tem um modo de se expor, de interagir com os outros integrantes, com a sociedade, pessoal? Então, a palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem,
e etc, pessoal, tá bom? Então, isso é valor, pessoal, a sua reputação, a sua coragem, o seu merecimento, tá bom, turma? Cada pessoa, né, tem o seu valor, como eu falei, ok? E cada uma integra, né, o seu valor de forma que acredita ser correto, ok? Tudo bem? Vamos falar um pouco de regras. Não só as regras do futsal, regras em geral, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho, tá? Ok? A palavra regra, pessoal, serve como um padrão, norma, preceito, tá bom? É uma expressão de ordem, tá? Também de ordem, tá, pessoal? Ok? É disciplina, tá, pessoal? É como se fosse uma casa com ordens. Exemplo de que se deve seguir, né? Modelo, qual modelo você tem de exemplo, né, a seguir. Então, as regras é isso, pessoal, tá bom? Eu vou dar mais uma explanadazinha aqui pra gente tirar mais as dúvidas do que é regra. Tudo bem? As regras, ela tá predominante em nossos dia a dia, né, pessoal? Quando você trabalha, você deve seguir regras, né? A regra da instituição, as regras da empresa, as regras dos seus superiores, né, pessoal, da sua área, do seu superior, do seu responsável, tudo bem? Então, regras tem em todo local, pessoal, como no futsal. E também tem regras no modo de você cobrar a bola, né? Você tem regras no modo da vestimenta, tudo bem? Na forma de você tomar a bola do adversário. Tudo isso se constitui em regras, tá, pessoal? Então, o nosso, bem dizer, dia a dia, ele é constituído de regras. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora eu vou falar um pouco para vocês, tá? Sobre moral. Ok, pessoal? Vamos entender o que é moral. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós falamos de valores, né? E constantemente vocês vão deparar, né? Vocês vão conseguir distinguir que uma relação de uma palavra tem relação com a outra, tá? Então a gente falou de regras, né? Falamos de valores. Nós vamos falar de moral. Então, pessoal, uma constitui a outra, tá? Vamos lá. Vocês vão logo perceber que moral, numa breve definição de moral, podemos dizer que se trata do conjunto de valores que eu acabei de citar, né, pessoal? Que cada pessoa tem seus valores, tudo bem? De normas, né? Normas e de noções do que é certo ou errado, pessoal, ok? É proibido ou é permitido, tudo bem? Dentro de uma determinada sociedade ou de uma cultura, tá bom? Como sabemos, as práticas positivas de um código moral são importantes para que possamos viver em sociedade, ok? Ou seja, pessoal, a sociedade também impõe regras para que de forma a gente consiga, né, se organizar, né, poder agir de forma correta, né, de forma que não tome decisões ou execute alguma ação que não seja de forma, né, exata, de forma certa, tudo bem, pessoal? Fato que fortalece cada vez mais a coesão dos laços, que garante a solidariedade, pessoal, social, tá bom? Então a moral é o certo, o correto, o errado, né? Você tem noção do que é proibido, do que é permitido, ok, pessoal? Tudo bem? E trabalha também a solidariedade, tá, turma? Do contrário, se nós não tivéssemos, né, essas regras a seguir, se não tivéssemos essa moral, né, talvez o mundo, né, a sociedade teria um caos maior de lutar de todos contra todos, né, para o entendimento de nossas vontades. Ou seja, as pessoas só iriam fazer o que fosse de interesse, né, realmente, né,
a elas, tá bom? Ou seja, só se preocupariam com o bem-estar delas, com a saúde dela, né? Só iriam aceitar as decisões delas, as ações delas, entendeu? Assim, a moral tem a ver com os valores que regem a ação, assim um caráter normativo, tá bom, pessoal? A moral, né, diz respeito a uma consciência coletiva e valores, novamente a palavra valores, que são construídos por convenções, as quais são formuladas por uma consciência social. Então tá, pessoal, já falei de valores, já falei de moral, já falei de regras, né, tudo bem? Agora eu vou falar da ética e aí nós vamos interligar todos esses conteúdos, tá, com o futsal, ok? Como que a gente pode trabalhar, né, como devemos trabalhar, tá, pessoal? Isso dentro da modalidade de futsal. Eu vou só apenas explanar um pouquinho sobre ética e aí nós interligaremos os conteúdos, tudo bem? Então, vamos lá. Ética. A ética, né, ela é uma característica da filosofia, né, pessoal, que busca problematizar as questões relativas aos costumes e a moral, desculpa. Como eu falei, né, uma interliga a outra, tá bom, pessoal? De uma sociedade, sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é certo e o errado. Então, pessoal, ela tem muito a ver também com a moral, né? E a linha muitas vezes tenue entre o bem e o mal. A ética está intimamente ligada à moral e consiste numa importante ferramenta para o convívio entre as pessoas e para o bom funcionamento das relações das instituições sociais. Ok? Vamos lá. Vou falar um pouco agora da ética e da moral juntamente, tá? O idioma grego, né, antigamente, possuía duas palavras de grafias e significados similares. Ethos, né, que significa hábito ou costume, e ethos, né, que significa caráter, pessoal. Tudo bem? Disposição individual e inclinação. A palavra mores, de origem latina, era apenas uma tradução para as palavras derivadas de ethos, significando também hábito ou costume. Ok, pessoal? Então, vem do latim, né? Essas palavras moral, né? Ok? E ethos, tudo bem? Muitos estudiosos consideram a ética e a moral a mesma coisa. Elas são bem parecidas, né? Realmente. No entanto, a distinção que parece explicar a diferença entre os termos da melhor maneira é a seguinte: moral é o hábito e o costume, enquanto a ética é uma filosofia da moral, uma tentativa de fazer uma ciência moral. Enquanto a moral expressa os hábitos e costumes de uma sociedade, de um local, de uma comunidade situada no espaço e no tempo, além de designar a conduta individual de pessoas, a ética é aquela que tenta identificar, tá? Tratar, selecionar e estudar a moral, tá bom? Ou as várias morais, de maneira imparcial, ok? Racional e organizada. É papel da ética, portanto, entender a moral e julgá-la pelo crivo da razão, estabelecendo se ela está correta ou não para aprofundar-se nessa questão. Vamos lá, turma. Já deu para ter uma noção do que é ética, o que é moral, né? O que são regras e o que são valores. Valores, pessoal, vamos lá. O que você traz consigo, né? Também são valores, a sua forma de se comportar, o que você acredita que pode ser de positivo, né, para a sua formação, para a sua integridade, tá, pessoal? As regras, como eu falei, né, ela está habituada ao nosso dia a dia. Todo local, né, que você frequenta possui regras, assim como na sua casa, né, pessoal? Na sua casa você também cria suas próprias regras, ok? Tudo bem? A não entrar de sandália, para não sujar a casa, né? A não deixar janelas abertas quando for dormir, a não deixar
a luz ligada durante o dia. Isso tudo são regras que você constitui no seu dia a dia dentro da sua casa. E na sua empresa, né, no seu trabalho ou na sua instituição de trabalho, também possui regras, né, como o horário de chegada, horário de saída, a forma de você trabalhar, né, a vestimenta e etc, pessoal. Já a moral, ela vai optar pela sua consciência, né, saber realmente o que é correto e o que é errado, né, o que você pode, né, distinguir de é permitido ou não, né? Isso tudo é, ok? Moral. Tudo bem? Deu para entender? Então, a moral, ela também tem a ver com os valores, né, pessoal? Moral também tem a ver com os valores. Tudo interliga a uma outra. Tudo bem? Pois a regra, né? Como eu já falei, todos os locais de ambiente de trabalho você vai se constituir dela. E a ética é um campo, né, da filosofia, onde ela trabalha, né, em cima da moral, de forma a realmente, né, distinguir, né, o que é correto ou não. Tudo bem? Vamos lá. Já dentro do futsal, o que a gente pode trazer essa ética, essa moral para dentro do futsal, pessoal? Nós devemos também ter ética e moral dentro do futsal. É uma modalidade esportiva? É. Tem outras pessoas, outros integrantes? Sim, pessoal. Ok? Tem regras a seguir? Com certeza, né? Tudo bem? Tem valores o futsal? Tem, pessoal. É uma herança, né? É um costume brasileiro, né? Uma modalidade esportiva, né? Tudo bem? Ok? Então, e cada atleta que você vai participar dentro do futsal, ele também é constituído de uma moral, né? Um significado, né? Ele também vai ter a sua própria criação de moral, ok? E também, dentro do futsal, devemos seguir a ética, né, turma? Ter consciência de realmente o que é certo e o que é correto, né, pessoal? E o que também não se pode fazer. Vamos lá? Eu já dei uma explanada sobre a ética, mas vamos lá novamente. A ética é a ciência que estuda as relações do homem com a moral. Ela só é capaz de distinguir o que é certo do que é errado. A sociedade sem ética é também uma sociedade sem organização, pessoal. Sem liberdade e sem transparência. A ética do desporto é a parte de uma problemática que abrange todos os domínios da atividade humana. De certo modo, a ética desportiva postula o retorno às origens da prática desportiva e ao espírito que tinha em suas características a lealdade, como o exemplo do fair play, né, pessoal? Tá? A justiça, a igualdade de oportunidade, o respeito pela pessoa do adversário, ok, turma? Não quer dizer porque o outro time é meu adversário, né? Isso não quer dizer que eu não posso também, né, respeitar o colega, né? Não quer dizer que ele é meu inimigo, tá, turma? Você não deve ver, né, a competição de futsal quando você for competir com outra pessoa, né? Você não pode ver o seu adversário, né, como inimigo, tá bom, pessoal? Tem uma diferença aí, tá? Ele é apenas, né, mais um participante, né, da prática de modalidade esportiva, ok? Então, dessa forma, você deve respeitá-lo da mesma forma que ele terá que lhe respeitar, tudo bem? Ok? Vamos lá? Então, nós vimos aí, né, o exemplo de fair play, ok? Fair play, que é o jogo honesto, né, turma? A gente tem que ter consciência disso, tá? Jogo limpo, né? Sempre respeitando, tomando cuidado com a sua integridade física, não somente a sua, mas também de todos os participantes, né, de futsal que estão ali, os adversários, ok? Tudo bem? Justiça, né, pessoal? Praticar a modalidade de futsal de forma honesta, tá, pessoal? Dessa forma, tá? Você vai ter a sua justiça e também vai respeitar
a justiça do próximo, ok? O que mais que eu posso citar daqui? Ah, tá. A igualdade, pessoal, ok? Hoje em dia nós estamos tendo uma grande um grande desrespeito, né, pessoal? De respeito com o próximo. No caso da modalidade esportiva, aonde alguns torcedores, né, acabam xingando atletas, né, de cor, né, de cor não, de aparência, né, mulata, né, afrodescendentes, tudo bem? E dessa forma alguns preconceituosos, como a torcida e também alguns atletas mesmo da modalidade esportiva acabam desrespeitando o próximo, ou seja, ele não trata, né, o seu parceiro de profissão, né, de forma igual, tá, pessoal, ok? O que a gente pode falar da ética do desporto, tá, pessoal? O desporto, ele é uma atividade física sujeita a determinadas regras, né? Já falei no começo do slide, tudo bem? Que visa a competição, ok? Né? É a parte problemática que abrange todos os domínios da atividade humana. Por que é a prática? A ética do desporto é a parte de uma problemática que abrange todos os domínios da atividade humana. Por quê, pessoal? Porque nem todas as pessoas têm consciência, né, do desporto, tudo bem? Que o desporto ele é constituído de regras, né, que ele visa competir, né? Nenhum momento, quando você é um atleta de desporto, está dizendo que você é um vencedor. Não, você é um competidor, tá bom? Isso não vai querer dizer que você é um praticante, né, de desporto, que toda vez você vai conseguir vencer, né? E muitos dos atletas acabam, né, vamos dizer, extrapolando, né, algumas regras, alguns limites da competição para favorecer a sua vitória, turma. Então, isso é uma problemática não apenas dentro do esporte, mas como também toda atividade humana. A gente vê exemplos, né, de pessoas em seus trabalhos querendo ser melhor que as outras, querendo passar por cima das outras pessoas, sem respeitar, né, as suas ideias, as suas opiniões, né? Ou seja, é aquele famoso sentido da palavra, né, da frase, puxar o tapete do colega, turma, querendo derrubar, né? E isso não é necessário, né, turma? Acredito que cada pessoa é competente, né, bastante, né? Cada pessoa tem o seu valor, ok? Tudo bem? E tem, né, vamos dizer assim, a sua habilidade, tem o seu caráter e também é uma pessoa capaz de conseguir, né, o seu objetivo, sem necessariamente causar alguma situação ou realizar alguma ação fora, né, das regras, fora do desporto, fora da ética, ok? Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa que eu posso dar uma ênfase aqui para vocês, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Tá bom, ó, o respeito pela pessoa do adversário, tá bom? Respeito, turma, é uma palavra que muita gente, né, gosta, porém não pratica, ok? É muito bom quando nós somos respeitados, né? Quando nós chegamos em um ambiente e as pessoas nos tratam, né, bem, né, com educação, tudo bem? Nos recebendo de forma cordial, né? Da mesma forma, você gostaria de chegar dentro de uma competição esportiva e o colega vir te cumprimentar, né? Ou desejar boa sorte, ok? Tudo bem? Ninguém é diferente da outra pessoa, tá, pessoal? Desculpa, ninguém é melhor que a outra pessoa, tá, pessoal? Ninguém é melhor que ninguém, ok? Então, se vocês estão dentro de uma competição, vocês têm a mesma capacidade, né? Vocês têm a mesma potencialidade, tudo bem? Vocês dois são capazes de realizar, né, uma prática esportiva
ou até mesmo vencer e ser campeão. E dessa forma, nós teremos que ter consciência disso, da forma que respeito seria a palavra-chave, né, para essa prática desportiva. Ok, pessoal? Deixa eu passar aqui. Ética moral do futsal. Tudo bem? Ainda. Vamos lá. Decorrer desse princípio, a necessidade permanente de aperfeiçoar a legislação tendente a prevenir e a punir as manifestações antidesportivas. Turma, o que é uma ação antidesportiva, né? O que é uma manifestação antidesportiva? É, dentro de uma competição, outro colega querer, né, lhe atingir de forma, né, vamos dizer assim, a usar palavras de baixo escalão para degrinir sua imagem, para derrubar, né, a sua autoestima, ok? Ou então essa pessoa até mesmo atacar você de forma, né, direta, querendo assim poder, né, poder assim dessa forma lhe prejudicar, né, em caráter físico, como no caso do futebol. Vou citar aqui o exemplo, onde aqueles competidores muitas vezes, né, acabam extrapolando o limite das suas forças e realizam aqueles carrinhos, né, por trás do adversário, e está, né, seguindo à frente e não está conseguindo, né, ver quem vem atrás dele, né? E dessa forma ele não consegue se proteger, né, pessoal? Ele fica propício, né? Ele fica sujeito, né? Ele fica, vamos dizer assim, então ele fica sujeito, né, a pessoa que está realizando essa manobra, né? Essa ação do carrinho a sofrer, né, um dano na sua integridade física. Então isso é uma manifestação antidesportiva, é um excesso de força além do limite, né, ou seja, o atleta que faz, né, que realiza essa ação de querer atingir a integridade física de outro atleta se constitui numa manifestação antidesportiva, né, turma? Da mesma forma como eu já citei sobre alguns atletas, né, chegar a xingar, né, de forma com palavras de baixo escalão, querendo, né, degrinir a imagem do competidor, do adversário, né, querendo assim também poder, né, influenciar na sua autoestima, ok? Resignadamente, a violência associada ao desporto, a dopagem, a corrupção e qualquer forma de discriminação social. Discriminação, preconceito, tá? Dopagem. Então, usar alguma substância, né, que não é permitido, né, só para se favorecer, né, para se sobressair, para assim dessa forma conseguir o objetivo da vitória, né? Ou seja, utilizar de entorpecentes, drogas e etc, né, pessoal? Substâncias não permitidas dentro de uma competição. Outra coisa também seria o fato da corrupção, né? Corrupção, né, turma? Muitos atletas, empresários, né? Presidentes, esportistas, né? E etc, né? Gerente do esporte, às vezes acabam querendo, né, comprar algum atleta ou algum resultado, né, com forma, né, de forma financeira. Então isso também é uma manifestação totalmente antidesportiva. Isso só caracteriza, né, pessoal, só apresenta que dessa forma essa pessoa que está realizando tal situação, ela não tem caráter, né, nenhuma ética, nenhuma moral, né, do que realmente o que é permitido ou não. Ou seja, ela não segue nenhum modelo de regra, né? Ela não teme, né, as regras impostas pelo esporte ou pela sociedade, tudo bem? Dessa forma, essa pessoa se caracteriza como uma pessoa, né, antidesportiva, tá, turma? Ou seja, uma pessoa que não tem nenhuma moral, né, não segue nenhum princípio de ética,
ou seja, ela só tem interesse ao seu benefício, né? A se auto-beneficiar, ok? Não se importando com o próximo, né? E muito menos, né? Querendo competir, ok? Vamos lá, turma, tudo bem por aí? Ó, caso der uma cansada, bebe uma água, passa uma água no rosto, tá bom? Faz um alongamento, levanta da cadeira aí, alonga e volta pra gente continuar a nossa aula, ok? Turma, eu sei que muitas vezes a gente não consegue, né, se portar de forma correta, né, se comportar, né, se expressar de forma correta frente a frustrações de uma competição. Mas, porém, é necessário, turma, tá? É o correto a se fazer. Muitas dos alunos, competidores, esportistas, às vezes ficam bastante, né, chateados, né, pelo fato de não conseguir uma vitória, de não conseguir vencer. E tudo bem, né, turma? Nós sabemos que dentro de uma competição temos duas pessoas competindo, dois times, duas pessoas, ou um grupo competindo com o outro, né, turma? Mas assim, nós temos a plena consciência que alguém vai ganhar e alguém vai perder, tudo bem? Ok? Então, necessariamente você tem consciência de que você é um competidor, tá, turma? Como eu falei, quando você entra dentro de uma prática esportista, né, de desporto, você tem que ter a sua consciência que você é um competidor, isso não quer dizer que você será vencedor, que você será um ganhador toda vez. Então, a derrota, né, ou deixar de ganhar também faz parte do esporte, ok? Porém, né, é muito bom quando se conclui a vitória, né? Pelo fato de você se doar, trabalhar para isso, né? O fato de você conseguir vencer é muito bom. Mas se caso você não consiga, isso quer dizer que o outro grupo, o outro atleta, né, o outro time teve melhor merecimento, né? Se esforçou mais, trabalhou muito mais e dessa forma ele conseguiu o objetivo. Então, dentro dessa não vitória, você pode trabalhar, né? Se empenhar mais, verificar onde você errou e conseguir também, né, trabalhar para concluir o seu objetivo, que também é a vitória, ok? A ética no esporte. No entanto, abrange alguns conceitos gerais e universais, que, seguidos por todos os participantes, serão como um guia de atitudes ideais dentro e fora do jogo. Então, turma, muitos dos atletas, né, não se importam com sua imagem, né, não trabalham, não têm consciência da sua imagem fora de uma competição, fora de um jogo. Porém, esse atleta também deve seguir, né, deve ter consciência, né, de seus atos, tudo bem? Pois muitos desses atletas às vezes servem, né, e seguem de exemplo para outros jovens que também têm sonhos de se tornar, né, um competidor, né, um jogador, né, um esportista e etc. Então, muitas vezes os jogadores ou os atletas só se importam, né, com a sua imagem dentro da competição, mas a verdade é que o esporte, né, como forma de educação, né, como forma de educar, ele serve tanto para a sua vida profissional, né, sua vida esportista, como a sua vida normal, né, turma, como a sua vida em família, né, dentro da sociedade. Ou seja, você deve se expor, né, você deve se expor da mesma forma dentro do esporte como você é dentro também da sua vida, ou de forma correta, tá? Tudo bem? Ou seja, se caso o atleta faz coisas antiéticas fora da modalidade esportiva, ele não pode trazer isso para dentro do esporte, né? Tudo bem? Mas se caso o atleta se comporta de forma íntegra, né,
como um exemplo de pessoa dentro do esporte, ele tem que levar isso para dentro também da sua vida pessoal, né? Da sua convivência em família, da sua convivência em sociedade, pois assim ele só vai estar estimulando, né, outros seguidores, como eu disse, outros atletas a seguir o seu exemplo, né, de forma correta. Tudo bem? A ética, aí embaixo temos a imagem, né, do que ela se trata, né? Tem alguns quadradinhos aí, ó. Respeito é a palavra que muita gente gosta, poucas pessoas praticam, né? Tem também qualidade, né? Ética, qualidade, ok? Valores, como a gente falou no início do tema, né? E direitos. Todas as pessoas têm direitos, tá, pessoal? Tudo bem? Ok? Direito de ir e vir, direito de fazer as suas atividades, direito de não precisar executar nada, né? De forma obrigado, né? Tudo bem? E etc. Outros direitos entre eles, tudo bem? Ética e moral no futsal ainda, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, né, explanar um pouco sobre a prática esportiva, sobre a ética e etc. Vamos lá. Desde a Grécia Antiga, os filósofos já viam na prática esportiva algo muito além de apenas obter saúde e bem-estar. Tudo bem, turma? Então, desde a Grécia Antiga, os gregos, né, já conseguiram ver que a prática esportiva não era apenas somente, né, para obter saúde e bem-estar, ok? Sendo ele um caminho para a ética, ou seja, ela servia também para colocar as pessoas, né, nos eixos, né, vamos dizer assim, dessa forma, ou seja, trabalhar o comportamento, né, das pessoas, dos indivíduos. Esses ensinamentos continuam influenciando o mundo até os dias de hoje, confirmando que o ser humano já nasce com condutas errôneas. Por que, turma, que a gente nasce com condutas errôneas? Porque muitas vezes nós somos movidos por emoções, né? Nós somos movidos por curiosidade, né? Tudo bem? Vamos dizer assim, pelo fato de querer adquirir novos conhecimentos, né? Outros conhecimentos, e acaba que a gente se envolve em situações que não são corretas, ok? Tudo bem? Por isso, né, que temos a existência da ética, né, da moral, para seguirmos uma linha, né, que seja, né, de forma ideal, né, ou real para a nossa realidade, da nossa sociedade, tudo bem? Esses ensinamentos continuam influenciando o mundo até o dia de hoje, confirmando que está ali, devendo esse caráter, então, ser trabalhado e corrigido. O que acontece por meio dos treinamentos esportivos. Gente, eu acredito que vocês já viram muitos projetos, né? Algumas ONGs, né? Algumas escolas, ok? Trabalhando de forma o tema, né, de inclusão dos jovens, né? Tirando alguns jovens da rua, né? Tirando alguns jovens da vida, vamos dizer assim, do mundão, né? Por quê? Por que isso, pessoal? Porque o esporte, ele é capaz, né, de ensinar, por meio das práticas da modalidade esportiva, que o jovem, né, o que ele necessariamente precisa fazer, tudo que ele for realizar, se constitui, né, por meados, né, por meios, né, de regras, tudo bem? Então o esporte demonstra isso de forma para ele que não seja uma forma frustrada, ok? Ainda mais aqueles jovens que se tornam um pouco mais rebeldes nessa fase, né? Então, o que nós iremos fazer com esses jovens? Então, vamos trabalhar o esporte por meio das regras, né? Das exigências, como uma prática, né? Não apenas de uma modalidade esportiva, desportiva, né? Mas também como forma de lazer. Mostrar para ele que através do que ele gosta de fazer, ele também pode fazer de forma correta, né? Seguindo as regras, ok? Então o esporte, muitas vezes vocês viram nessas ONGs, né?
nessas associações que trabalham com jovens, para tirar os jovens da rua, que acabam conseguindo, né, resgatar esse jovem de forma correta e colocar ele, inserir ele novamente dentro da sociedade, de uma forma que ele consiga, né, seguir uma linha, né, uma consciência, né, do que se pode praticar ou não, do que é certo e do que é errado, ok? Por si só, o esporte já é uma forma prática e potencializadora de aprendizados para uma boa conduta, pelo fato que eu já falei, né, pessoal? Trabalha, né, de forma correta, né, o indivíduo, né, mostrando para ele, né, e demonstrando, né, que ele tem que seguir alguns padrões, né, algumas regras, né, e dessa forma a gente consegue trabalhar respeito, dignidade, tá? Consciência corporal. A gente vai conseguir trabalhar com esse jovem, né? A forma correta de se expressar, manifestação corporal. Vamos poder trabalhar com esse jovem as dificuldades, né, de associação, do que se pode ou não realizar dentro de uma atividade esportiva, né? O que é correto, o que é errado, né? Ok? E etc. Tudo bem? Sendo fundamental, portanto, na formação de uma pessoa, principalmente enquanto ela ainda é mais jovem, ok, turminha? É a fase onde vocês estão em desenvolvimento, né? Buscando diversos aprendizados, buscando descobrir o corpo, né? O que você consegue desenvolver, em que você tem habilidade, né? Em que você tem facilidade, quais suas dificuldades. Então, o esporte ele vai servir como uma ferramenta de auxílio, podendo trabalhar de forma correta essas suas, vamos dizer assim, dificuldades, né, de desenvolvimento, não somente físico, mas também psicológico, né, também mental, e também vai trabalhar as suas facilidades motoras e cognitivas, de forma a atribuí-las, né, em um meio, né, certo, né, certo dentro da sociedade, ok? Não somente dentro da sociedade, mas também certo para dentro do esporte, ok? E certo para toda a vida. Vamos lá? Vou falar um pouquinho do fair play, né? A expressão fair play significa modo leal de agir. Isso mesmo, turma. Assim, esse conceito está completamente envolvido com a ética, né? Porque os atletas que o seguem procuram sempre praticar seu esporte sem prejudicar o adversário de maneira proposital. Tudo bem? Vamos lá? Com isso, muitas situações desagradáveis e que nem segue combinam com o ambiente esportivo podem ser evitadas, como a violência, xingamentos, agressões e até ferimentos nos atletas. Turma, como eu falei para vocês no início, né, do tema, é muito bom a gente ser reconhecido, né? Você chegar dentro de uma competição e os outros atletas lhe respeitar, saber que você é um grande jogador, que você é um grande atleta, né? E dessa forma você também vai poder reconhecer o respeito deles e também respeitá-los, né, de forma íntegra. Quando isso não acontece, turma, acontece que muitas das vezes, né, ocasiona, né, algumas frustrações como violência, xingamentos, agressões, né, e até mesmo ferimentos à integridade física do adversário. Isso não é bom, porque se você pratica, né, se você exerce, né, essas ações erradas, também vai transparecer para as torcidas, né, para os seus fãs, para as pessoas que lhe admiram, né, eles também acabam que podem adotar, né, isso também a sua
a sua identidade, como no caso dos jovens, tá bom? Então, isso influencia também não apenas dentro do esporte, mas também influencia fora para a sociedade, ok? Então, as atitudes que você executa dentro de uma modalidade esportiva, ela pode, né, se alastrar, né? Ela pode sair do campo esportístico e também afetar torcidas, jovens e outros atletas a também se sentirem no direito de poder, né, realizar essas ações, ok? Como no caso, um exemplo bem simples, são das torcidas organizadas, né, que muitas vezes em competições de campeonatos ou em competições de grande valor, né, simbólico e também financeiro para os clubes e para os atletas, né, e para a torcida, muitas vezes esses torcedores acabam agindo e reagindo, né, a uma derrota do time de forma não justa, né, porque querendo ou não, todas as pessoas que estão ali estão querendo se divertir, né, querendo se descontrair, poder participar não diretamente do esporte, mas também poder vivenciar, né, a prática, né, esportista. E acaba que acontece que acaba prejudicando outras pessoas inocentes que não tem nada a ver, né, com a situação. Estão ali apenas em busca, né, de poder realizar um social com a família ou apenas ter um momento de lazer, né? Tudo bem? Então, essas situações devem ser evitadas, né? Violência, xingamento, agressões e ferimentos, ok? Então, principalmente ferimentos dentro de uma competição, né? Tudo bem? Vamos lá. É claro, né? Isso não significa que o espírito competitivo deve ser deixado de lado. Logicamente, né, turma? Poder competir, o espírito competitivo é o espírito saudável, tá? Você poder buscar de forma correta, né? Com seu esforço, com seu trabalho, o seu objetivo, que é vencer ou ganhar, né? Tudo bem? Até mesmo poder competir, tudo bem, turma? Então, jamais você pode deixar, né, também isso influenciar no seu espírito competitivo. O que é espírito competitivo, pessoal? É você poder, né, conquistar, né, o seu objetivo da forma correta, né, da forma com seu esforço, ok? E sim que os concorrentes diretos serão tratados com respeito e que a competição será exercida seguindo o comportamento ético esperado por todos. É muito bom, né, turma, a gente poder assistir uma competição onde dos times, dos grupos, ou competidores, ou seleções, ou países, se doando totalmente à competição, mas jogando de forma justa, de forma correta, né, sem querer generalizar a violência, né, dentro do campo, dentro das torcidas, né, tudo bem, podendo jogar de forma bonita. É muito gratificante pra gente, né, telespectador, torcedor, né, ou até mesmo participante, né, é muito bom pra gente poder concluir o nosso trabalho, né, de forma correta, ou então poder ver atletas agindo, né, de forma justa, ok? Nós temos um exemplo, eu não estou lembrado, mas eu vou tentar citar aqui, conforme essa figura abaixo, que vocês estão vendo abaixo, de uma moça, que ela é uma competidora de corrida, né? E aí ela parou, ela estava competindo, tá? Ela estava correndo, tá? Mas ela parou de correr, parou de competir para ceder a mão para a colega, né? Para perguntar se a colega estava bem, que a colega do lado ela tinha caído, né? Ela tinha se machucado. Isso era uma competição de corrida, né? E aí ela justamente, né, se colocou no lugar do próximo, né? Se
preocupou com o próximo. Tudo bem, turma? Isso é correto, turma, que ela fez? Sim ou não? Para o esporte, para a competição, foi correto ela parar de competir para ajudar uma colega? E para, vamos dizer assim, para nosso comportamento humano, que é se preocupar com o próximo, né? Isso é correto? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, já tem a resposta? Então tá, vamos lá. Vamos lá. Então, tá correto, né, turma? Tudo bem? Eu sei que muitas vezes você está numa competição de alto nível, né? E aí, às vezes, você quer vencer. E às vezes, quando é uma competição olímpica, que isso é de anos e anos, você vai deixar de correr para ajudar um atleta, ou seja, você vai ter que esperar mais algum tempo para conseguir tentar vencer e conseguir o seu troféu. É difícil, né? Você abrir mão, né, do seu sonho para às vezes ajudar o próximo, mas é a atitude correta, tá, turma? Muitas das vezes você fica se perguntando, né, se você poderia ou não ajudar. Nesse caso, o atleta parou, né, viu que a colega tinha caído, né, parou de competir e foi lá ajudá-la a levantar, tudo bem? É uma atitude muito linda, né, muito bonita, né, é uma atitude que deveríamos seguir, né, não apenas dentro da competição, né, dentro do esporte, mas para a vida toda, né, porque às vezes dentro do nosso corre-corre do dia a dia, nós conseguimos ver algumas pessoas passando por dificuldades e não se colocamos no lugar delas e não se importamos nem em parar para ajudar, né? Eu quero só citar um exemplo aqui para vocês, que outro dia, né, eu estava em meu carro e aí acabou que furou rapidamente, né, secou totalmente o pneu. E aí eu estava numa via de vamos dizer, de fluxo rápido, né, fluxo intenso, e aí eu acabei que saí do carro com a porta aberta, uma mão no volante e comecei a empurrá-lo, né, sozinho, para o lado, para a encosta do meio fio da calçada, para tirar justamente do meio do fluxo dos veículos, né, que a via era de fluxo de bastante veículo. E aí eu comecei a empurrá-lo sozinho, né, ainda bem que meu carro ele é pequeno, né, porém, mesmo assim pesa bastante, com o pneu seco é mais difícil ainda. E aí quando eu comecei a empurrar, do nada apareceu uma pessoa, parou o carro do outro lado da avenida, bem encostado, né, em cima do fio, e foi me ajudar, né, a empurrar o veículo para o lado. Assim, é um momento, né, muito legal de se vivenciar, né, pessoal, ver que ainda existe pessoas que se importam com as outras, né, que ainda tem preocupação em ajudar, né, que ainda podem ajudar, né, tudo bem? Porque acaba que muitas vezes ao nosso dia a dia, ao decorrer da nossa vida, né, que é muito corrido, às vezes a maioria do tempo estamos com pressa, né, a gente acaba que consegue ver algumas situações de pessoas precisando de ajuda e pelo fato da correria, né, e do costume, desse hábito de sempre estar correndo, se preocupando com o tempo, a gente não acaba, né, se preocupando com o próximo, ok? Eu sei que às vezes isso pode até lhe prejudicar, né, você parar para ajudar uma pessoa no seu tempo, no seu horário, mas se for possível, façam, tá, turma? Porque isso é uma ação muito importante para todo o nosso mundo, para toda a nossa sociedade, pois dessa forma nós seremos não somente uma pessoa melhor, mas como seres humanos, né, uma sociedade melhor, ok?
Na hora do jogo, além dos adversários, um atleta encontra muito outros desafios a serem superados para se atingir a tão sonhada vitória. Vamos entrar lá vamos entrar no ponto-chave do conteúdo, tá, turma? Vim explanando a todo tempo, tá, da aula sobre esse intuito, né, de agir de forma correta, e agora nós vamos falar, tá, das atitudes dentro de jogo. É difícil, tá? Vamos lá. Entre eles, o principal é a luta travada consigo mesmo para não agir de forma a vencer acima de tudo e a qualquer custo, só pensando em si e utilizando atalhos e trapaças para isso. Vocês podem ver a imagem abaixo, né, de um atleta. Eu acredito que esse atleta é da Holanda, pela forma da vestimenta, né, do uniforme. Eu acredito que seja um atleta da Holanda com um da Espanha, aonde ele veio por uma jogada de dividir a bola, né? E a bola está bem acima, né? Bem ao alto, e o atleta da Espanha veio para dividir a bola de cabeça, e ele entrou com a perna, né, à altura dos peitos do atleta da Espanha, né? O jogador da Espanha, pessoal. Vocês podem ver que a ação é bem violenta, né? A imagem é bem violenta. Então, isso é o principal ponto da gente poder se controlar, tá, turma? Às vezes o jogo ele se torna frustrante, tá? Pelo fato de você ou sua equipe não estar vencendo, e por isso, dessa forma, você vai buscar, né, tentar correr atrás do resultado para não perder. Tudo bem, até então isso é bem legal, turma. Você conseguir entrar numa competição, estar perdendo e conseguir virar, né? Esse resultado é muito bacana. Porém, isso deve ser feito de forma justa, turma, e não de forma desequilibrada, ok? Como vocês podem ver na imagem abaixo, eu acredito que o atleta poderia ter um pouco mais, né, de cautela na hora de ter dividido essa bola, ok? Que às vezes uma jogada dessa não vai nem resultar em nenhuma situação, e acaba que o atleta, né, acaba machucando o outro jogador, né, e dessa forma ele será punido, também prejudicando o seu time, né, e também o seu status, né, vamos dizer assim, a sua imagem, né, vai ficar um pouco vai ficar de forma mais, vamos dizer assim, as pessoas vão olhar de forma menos admirável, pronto, tá bom? O pessoal não vão admirá-lo tanto pela ação que ele executou, né, dessa forma, dessa maneira, tudo bem? Então a imagem dele vai ficar um pouco de forma, vamos dizer assim, vai ficar suja, tá? Vai ficar mal vista, ok? Tudo bem? Exemplos dessas situações são quando um atleta se aproveita de algum erro de arbitragem, né? Simula uma falta para induzir a essa falha ou tirar vantagem de qualquer outra regra quebrada no esporte praticado. O ideal seria que nessas situações nenhum atleta aceitasse qualquer benefício adquirido de forma injusta, mesmo que isso pudesse trazer vantagens ao concorrente ou afetá-lo de maneira negativa em uma partida. Atitudes desleais, né, desleais, atitudes não são leais, né, turma? Como você fazer um gol de mão, como aconteceu também pelo atleta Maradona, né, onde eles conquistaram um título de forma, né, não justa. Eu posso falar dessa forma, né? Essa é a minha opinião, tudo bem? Na hora que ele colocou a mão na bola para fazer o gol. Nós tivemos uma situação bem recentemente também no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, onde o jogador do Corinthians, né, ele foi punido de cartão. Até o jogador Jô do Corinthians, esse ano ele está jogando no Corinthians ainda, ele foi punido de cartão em uma jogada onde ele dividiu a bola com um zagueiro do São Paulo, que é o Rodrigo Caio, né?
que hoje em dia está jogando no Flamengo, se eu não me engano. E aí, na hora de dividir a bola, né, era ele, o jogador Rodrigo Caio, zagueiro, né, o Jô, atacante, e o goleiro. E nessa jogada, o Rodrigo Caio protegeu a bola para que o goleiro, né, pegasse ela, né, com os braços, né, com as mãos. E aí o Jô tentou chegar na bola, né, tentando, né, tomá-la. Só que nessa hora que o Rodrigo Caio protegeu a bola para ele não tomar do goleiro e fazer o gol, o Rodrigo Caio acabou se chocando, né, com o goleiro e machucando, né, o goleiro da sua própria equipe. Então, o juiz estava longe da jogada e acabou interpretando, né, que o jogador Jô tinha realizado, né, a falta e o puniu de cartão, tá? Se eu não me engano, esse cartão ele ia ser de forma de expulsão pelo fato do jogador já ter tomado um amarelo, então ele ia tomar o segundo e ia prejudicar não somente o jogador, o Jô, né, mas também todo o seu time, pois ia ficar com um a menos em campo. E aí o jogador Rodrigo Caio foi lá e falou com o juiz que quem tinha feito a falta foi ele, e não o seu adversário do outro time, o Jô. Foi uma atitude bastante, né, justa, né, uma atitude bastante limpa, que hoje em dia não vemos sendo praticada, né, no esporte, dentro do esporte. Tudo bem, turma? No futebol, se um jogador finge uma queda na área por interferência de um adversário, o juiz marca um pênalti, porque não percebeu a simulação. O time dele será beneficiado, sendo que esse gol pode fazer toda a diferença para a sua vitória. Dessa forma, colocar a conduta em primeiro lugar e ter em mente que a vitória não é tudo, são ensinamentos fundamentais a serem repassados a um atleta. E se mesmo assim ele continuar agindo de maneira antiética, a penalização é inevitável. Assim, o treinador pode aplicar medidas corretivas, como suspensões de treinos e até cancelar a participação desse atleta em alguma competição. Sobre a torcida, que muitas vezes questiona as atitudes éticas que pode prejudicar uma vitória, essa também deve ser educada para que não afete o atleta de forma que ele opte por tomar uma atitude correta, na contramão do comportamento ideal. O espírito de cooperação é uma forma muito adequada para promover o crescimento ético e formativo dos indivíduos, sejam eles participantes de um time, sejam apenas práticas da modalidade competindo sozinhos. Entre exemplos de ações colaborativas estão: quando o jogador opta por passar a bola para o seu colega, para que ele faça o ponto mais facilmente, mesmo que esteja repassando também a grande parte do destaque. Quando um atleta escolhe ajudar o adversário que caiu no meio de uma corrida e que não consegue se levantar sem se importar que isso o fará perder algumas colocações. Além disso, esses bons exemplos estimulam os outros participantes, abrem os espectadores a terem empatia com o próximo, mostrando, né, que chegar sempre na frente e tirar vantagem dos outros não é o essencial, nem no campo, nem na quadra ou piscina e nem na vida. Portanto, seguir a ética no esporte como um compromisso é agir conforme as regras morais, consigo mesmo, com todos os colegas de equipe, adversários e torcida. Torna o atleta um ótimo modelo a ser seguido por toda a sociedade, aplicando esses conceitos no seu treinamento, inclusive se especializando para ter esse diferencial. Os benefícios agregados tanto no ramo esportivo quanto em todos os outros segmentos da vida do seu atleta serão imensos. A iniciação desportiva especializada representada pela competição implica treinamento, e o treinamento provocará mudanças da mesma intensidade em indivíduos diferentes. No treinamento, muitas vezes são ignoradas as diferenças musculares, ósseas, biológicas e tolerância ao estresse do exercício vigoroso. Voze de Guicia, 2002, menciona ainda que o jovem deve realizar atividade física livremente e não sob pressão para assegurar mais tarde a aceitação de responsabilidade e regras. Quanto maior a variedade de habilidades motoras básicas empregadas num simples jogo, maior o prazer resultante e maior o seu valor educacional. Turma, essa foi nossa aula sobre ética e moral no futsal. Espero que eu tenha conseguido, passar para vocês,
a informação principal, tá? A ideia principal do conteúdo, que é poder respeitar o colega dentro de uma prática, né? Uma prática de modalidade esportiva, né? Agir de forma leal, né? Tudo bem? De forma justa, tudo bem? Praticar o fair play, né? Que é agir também, né? Dentro do esporte, do futebol, futsal, voleibol, seja qualquer esporte, agir de forma correta, né? E não apenas dentro do esporte, turma, mas para toda a vida você deve se comportar e tomar atitudes, né, honestas, ok? Atitudes corretas. Depois do vídeo aula temos nosso exercício, tá? Tudo bem? E qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Obrigado por mais uma videoaula e até a próxima!